Fala galera, tudo bem? Aqui é o Wellington brasileiro. Esse tema agora muito interessante sobre o batismo e eu gostaria de abordar sobre esse tema. Antes de qualquer coisa, peço a tua ajuda compartilhando com o próximo essa mensagem, a palavra de Deus, né? Talvez você deve ter se questionado por qual motivo eu estou com esse jaleco, como se fosse um doutor. Doutor Wellington, eu espero poder te ajudar. Bom, vamos ao que interessa. Primeiro precisamos entender o que é o batismo nas águas. Vou resumir o que a palavra de Deus diz sobre o batismo das águas. E eu entrei sobre essa questão porque algumas pessoas acreditam que o batismo ele vem através de nascimento da criança, tal. Não julgo, mas tem um conceito diferente sobre o que é o batismo. Originalmente, o batismo ele foi tratado através de João. João que conhecemos como João Batista. Quem não conhece sobre João Batista, a Bíblia vai relatar que ele já sentia a presença de Jesus no ventre de sua mãe. Ele já saltou com a presença do Espírito Santo ali dentro dele. Ou seja, ele já era cheio do Espírito Santo mesmo antes de nascer. Então sabemos que João Batista ele era um homem de Deus. Vamos para a Bíblia. A Bíblia diz assim em Lucas capítulo 1 e no versículo 39. Observe. Naqueles dias, Maria saiu apressadamente de uma cidade na região montanhosa de Judá. Entretanto, ela chegando na casa de Zacarias, cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu o cumprimento de Maria, a criança saltou em seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Ou seja, quem era essa criança? Era João Batista, o que havia de nascer. E exclamou em alta voz: Bendita é entre as mulheres e bendito é o fruto. Pois logo que ouvi o teu cumprimento, a criancinha saltou de alegria. Ou seja, João Batista já sentia a presença do Espírito Santo no ventre de sua mãe ao saber que Jesus Cristo ia nascer. Ele já tinha a experiência do Espírito Santo antes mesmo de ter nascido. Então ele era uma pessoa de Deus que estava ali cumprindo o que Deus queria para ele, o propósito dele depois dele crescer e se desenvolver. Esse é João Batista, que começou o batismo nas águas com um propósito. Mas qual era o propósito? O propósito pelo qual ele foi colocado ali era de arrependimento, de confessação de pecados. Então, o porquê do batismo das águas ter sido uma remissão seria uma forma de confessar os pecados e o arrependimento dos atos cometidos. Veja só o que diz em Mateus capítulo 3 e no versículo 4 em diante. João usava roupas feitas de pelos de camelo e um cinto de couro e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestres. Habitantes de Jerusalém e de toda a aldeia, de toda a região do Jordão, iam até ele e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando seus pecados. É por esse motivo que eu acredito que o batismo é para arrependimento, era para confessar os pecados. Porque um bebê, ele ainda não tem em sua mente uma forma de confessar pecados que ele ainda não está oculto a ele. Porque o pecado, ele já está dentro da pessoa, mas ele vai ser gerado e nós iremos aprender, entender o que é o pecado. Então, como vamos confessar uma coisa que ainda não sabemos a forma geral dela? Então, eu acredito que o batismo ele tem que ser numa forma adulta, de uma pessoa que já tenha um raciocínio óbvio de algo. Por esse motivo que é desconsiderado o batismo, a maior parte da religião protestante é desconsiderado o batismo quando criança. Como diz no versículo 8, produzir frutos de arrependimento. Então é necessário um trabalhar para chegar ao arrependimento. Então a criança, o bebê, ela não sabe ainda
produzir esse fruto de arrependimento. E João Batista ele vai além, muito além ainda do somente do batismo. Ele fala algo no versículo 11 que é top, é muito interessante. Ele diz assim: eu, na verdade, vos batizo com água, tendo por base o arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu. Eu não sou digno nem de carregar sua sandália, e ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Veja que interessante. Ele batizará com Espírito Santo e com fogo. Conhecemos como o derramamento do Espírito Santo, o falar em línguas, o profetizar, os dons espirituais que existem nos dias de hoje. Quando João Batista disse que haverá alguém que batizará, que é mais poderoso que ele, batizará com o Espírito Santo e com fogo, ele está se tratando de Jesus. As pessoas vão questionar, em dizer, mas por que Jesus, sendo santo, ele precisava ser batizado, já que ele não precisava se arrepender de pecados, já que ele era santo, ele era puro? Qual era a necessidade? Vamos tentar entender? Não é que ele precisava de arrependimento de pecados, mas ele precisava mostrar um exemplo. E nós podemos ver em João capítulo 3 o porquê dele ter se batizado nas águas e ter cumprido algumas coisas que eram necessárias dele cumprir. Veja o que Nicodemos diz a Jesus no livro de João, capítulo 3, no versículo 5. Em verdade te digo, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino dos céus. Ou seja, para entrar no reino dos céus é necessário nascer da água, mas também é necessário nascer do Espírito, que era o batismo que Jesus tinha. A água que João mostrou o caminho de arrependimento, e do Espírito, que era ser batizado no Espírito Santo. Então é necessário estar cheio do Espírito Santo, é necessário viver uma vida em santidade, se arrepender da vida carnal que vivia e andar guiado pelo Espírito Santo. Então, vemos como no versículo 3 ele diz: em verdade te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Você não pode nem ver o reino de Deus se você não nascer de novo. Então é necessário o batismo para arrependimento. Então entendemos sobre a água do Espírito, a água e o Espírito. E o que é ser cheio do Espírito Santo? É uma questão muito interessante que eu vou abordar aqui também. Vemos João Batista dizer que Jesus batizaria com o Espírito Santo e fogo. Era uma promessa que iria se cumprir, que alguns profetas, como Joel, já dizia. Aqueles que creem em Jesus sejam batizados nas águas, sejam cheios do Espírito Santo. Isso é uma forma de demonstrar que você crê no Evangelho e crê no Senhor Jesus. Como diz no versículo 16, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cumprimento entre o batismo das águas e o batismo do Espírito Santo. Temos algumas histórias no livro de Atos. Após a morte de Jesus, esse cumprimento que Jesus ele trouxe do batismo do Espírito Santo. Olha só o que diz no versículo 23. No dia seguinte, Pedro se levantou e partiu com eles, e alguns dentre os irmãos de Jope o acompanharam. Entrou em Cesareia. No versículo 40, ele diz sobre o que Deus estava fazendo ali. Deus ressuscitou ao terceiro dia e lhe concedeu que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas predeterminadas a nós, que comemos e bebemos com ele, e que ressuscitou dentre os mortos. Ele ordenou que pregasse a todos os testemunhos que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas dão sobre o testemunho de que por meio de seu nome, todo o que nele crê receba o perdão dos pecados. Enquanto Pedro dizia essas coisas do Espírito, o Espírito desceu sobre todos os que haviam ouvido a palavra. Os crentes que eram da circuncisão, todos os que tinham vindo com Pedro, admiraram
que esse dom do Espírito Santo fosse derramado sobre todos os gentios, porque ouviam falar em línguas e engrandecer a Deus. Resumindo o que estava acontecendo aqui, é que Deus enviou Pedro para pregar para um povo não judeu, que ainda não tinha recebido o Espírito Santo. E a Bíblia diz assim, que Pedro começou a falar sobre o que Jesus tinha feito. Ele tinha sido morto e ressuscitou ao terceiro dia. Estava falando sobre a confissão dos pecados. E logo nesse momento, sobre a confissão dos pecados, onde o povo ali admirava e estavam se arrependendo, a Bíblia diz que esse povo ele foi cheio do Espírito Santo. E Pedro não entendeu porque achou que somente os judeus poderiam receber esse batismo com o Espírito Santo. Mas na verdade Jesus estava trazendo o batismo do Espírito Santo para todo aquele que nele crê. E após eles terem recebido o Espírito Santo como uma forma em falar em línguas estranhas, da mesma maneira que os judeus ali receberam no Pentecostes, que nós já vamos falar, a Bíblia diz assim, no versículo 47, será que alguém lhes pode recusar a água para que não sejam batizados? Estes que, como nós, também receberam o Espírito Santo, e ordenou que fossem batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Então suplicaram que ficasse com ele durante alguns dias. Ou seja, Pedro ordenou para que eles recebessem o batismo das águas também. Fosse concretizado neles o batismo das águas, assim como eles receberam o batismo do Espírito Santo. Necessário era, eles já estavam arrependidos, confessando seus pecados. O que faltava era ser batizado nas águas. E através disso eles também tiveram a oportunidade de ser batizados no Espírito Santo. Então é uma junção. É necessário ser batizado nas águas? Sim. E é necessário viver em espírito. Porque quando nós nos arrependemos, estamos nos arrependendo dos nossos pecados atuais. Às vezes vivíamos em bebedice, em festas, em todas essas coisas. O arrependimento é deixar de lado tudo isso. E o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, é começar a ser guiado pelo Espírito Santo a fazer o que Deus quer. É deixar de lado todos os erros para começar a fazer os acertos. Então, é uma junção entre o batismo das águas e o batismo do Espírito Santo. Pedro, ele tinha isso quando ele viu em Pentecostes acontecer a mesma coisa ali. Eu vou mostrar para você entender o que aconteceu em Pentecostes. Em Atos capítulo 2, diz assim, ao chegar o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. Veio do céu um som, como um vento veemente e impetuoso. Encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram umas línguas como de fogo, distribuídas entre eles, e sobre cada um pousou uma. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falassem. Ou seja, então, as pessoas ali, elas receberam o Pentecostes, elas já eram batizadas no batismo das águas. E depois da morte de Jesus, ele disse, eu iria ao céu, mas vos deixarei o Espírito Santo, o Consolador. E esse Espírito Santo estava datado em chegar a eles. Tanto que Jesus disse, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Ou seja, é necessário que eles fossem revestidos desse poder espiritual. O ciclo precisava ser cumprido, eles já eram batizados nas águas. E agora aqui vemos que eles foram cheios do Espírito Santo. Eles estavam cheios do Espírito Santo, estava sendo cumprido. E que cumprimento é esse? Esse era um cumprimento que o profeta Joel, antes de Jesus chegar à terra, o profeta Joel havia profetizado 400 anos antes sobre essa profecia de que haveria um Espírito Santo que estaria dentre as pessoas. Mais para frente, se você olhar, Pedro diz sobre esse profeta. E olha só que interessante, que Pedro ele já conhecia sobre a profecia que havia de derramar o Espírito. Lá no versículo 16 do mesmo capítulo de Atos 2, diz assim, e acontecerá, mas isto que havia sido dito pelo profeta Joel, acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu Espírito sobre todas as pessoas, e os vossos filhos, vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visão, e os vossos velhos terão sonhos.
Naquele dias derramarei o meu espírito sobre todos os meus servos e todas as minhas servas, e eles profetizarão. Veja só que interessante. Ele diz exatamente isso. No livro de Joel, no capítulo 2, e no versículo 28, diz assim: Depois disso, derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas, e os vossos filhos e filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Até sobre servos e servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Manifestarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Ou seja, o profeta já havia derramado ali, já havia falado, profetizado ali o que havia de acontecer. O Espírito Santo derramaria ali sobre as pessoas, e isso se cumpriu em Atos. Depois da morte de Jesus, se cumpriu em Atos o derramamento do Espírito Santo. Então, há um ciclo a se cumprir. É necessário ser cheio do Espírito Santo, ser guiado por Ele. Ele realmente fala aos nossos corações, Ele realmente intercede por nós, Ele realmente nos leva a lugares que nunca imaginamos. Ele nos usa para curar pessoas, para manifestar a glória de Deus. Então, é necessário viver em espírito, é necessário ser batizado nas águas, se arrepender de tudo aquilo que já cometemos e viver uma vida em santidade, viver uma vida no espírito, deixar Ele falar por nós. Então é essa mensagem que nesse capítulo ele está trazendo, que você seja abençoado, que a palavra de Deus ela venha adentrar o seu coração, você venha se arrepender. O que eu te aconselho é, viva uma vida conforme Deus ele nos ordenou. O que eu te aconselho hoje para você, antes de terminar o vídeo aqui, é que se você ainda não foi, procure uma igreja, procure buscar entender ainda mais sobre isso e seja batizado nas águas. Viva através do Espírito Santo. Isso é necessário nos dias de hoje. Vemos essa pandemia que atingiu muita gente e às vezes o que está faltando é ser guiado por alguém que nos leva a ter uma vida abundante. E este é o Espírito Santo. Ser levado pelo Espírito Santo a fazer a vontade de Deus. Deus abençoe você. Você que ainda não é inscrito, se inscreve, me ajuda aí nesse canal para que Deus venha abençoar ainda mais pessoas. Compartilha com seus amigos, tá bom? Eu agradeço desde já. Valeu!